Olá pessoal, eu sou a professora Suelen Piaulino e vamos dar início aqui à nossa disciplina de Transporte e Distribuição com a unidade 1, onde vamos abordar sobre o transporte e seus modais. Nessa primeira unidade, a gente vai comentar sobre os conceitos de transporte e sua evolução, o transporte como fator gerador de desenvolvimento e os modais de transporte. O transporte e sua evolução. Não se sabe com precisão científica quando nasceu o transporte no mundo, porém podemos deduzir que essa atividade de movimentar materiais e pessoas de um lado para o outro surgiu junto com o aparecimento do homem sobre a Terra. Fatores geradores da evolução dos transportes. A primeira grande invenção que impulsionou a evolução do transporte foi a roda, que possibilitou ao homem associá-la aos veículos que arrastavam, tornando-os mais ágeis, flexíveis em terrenos não planos e com maior capacidade de carga. A partir da invenção da roda, o homem desenvolveu os demais veículos de transportes terrestres, hidroviários e aeroviários, desde a carroça, sendo puxada por animais domésticos, passando pelos automóveis, caminhões, trens, navios, enfim. Outro fato impulsionador da atividade de transporte foi a mudança da economia, evoluindo da forma puramente extrativista para uma economia agrícola e pastoril, levando assim a necessidade de transportar volumes maiores e mais pesados a maiores distâncias, como forma de comercializar os excedentes da produção. Outro divisor de águas na evolução do transporte foi a descoberta da força motriz do vapor, produzido através da queima do carvão, que possibilitou a primeira automatização das máquinas industriais e a redução dos esforços humanos no trabalho manual. O que é o transporte? O transporte é um sistema tecnológico e organizacional que tem como objetivo transferir pessoas e mercadorias de um lugar para o outro com a finalidade de equalizar o diferencial espacial e econômico entre demanda e oferta. Ou seja, o principal objetivo do transporte é movimentar produtos e pessoas de um local de origem até um determinado destino, minimizando ao mesmo tempo os custos financeiros, temporais e ambientais e atender à demanda e à oferta do seu mercado consumidor. O transporte é uma função cada vez mais vital nas operações logísticas, quer seja entre as empresas ou entre nações. A sua funcionalidade está diretamente ligada à infraestrutura disponibilizada em cada país e entre países. Portanto, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que o sistema de transporte é vital para o comércio interno e externo, para a fixação dos custos de bens e serviços, composição dos preços, regularização dos mercados, utilização das terras e a urbanização dos países. O desenvolvimento econômico dos países depende da melhoria de seus sistemas de transporte, que são as infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, portuárias e aeroportuárias, em bom estado e funcionamento adequado a todos os setores vitais da economia. Um sistema de transporte eficaz, ele pode melhorar também o acesso a serviços indispensáveis para o progresso das nações, tais como os serviços de saúde e educação. O transporte é componente mais importante, fundamental e necessário de qualquer sistema logístico e em praticamente todos os casos, pois os produtos precisam ser movidos fisicamente de um local para o outro para complementar a transação comercial e gerar desenvolvimento econômico. As operações de transportes e as opções pelos modais afetam os preços dos produtos, a pontualidade da entrega e a condição da qualidade deles ao chegar ao destino final. Estes fatores, eles determinam a satisfação do cliente, o que é primordial nos dias de hoje, pois nenhuma organização sobrevive sem que preencha os requisitos estabelecidos pelos consumidores. Diante disso, a logística de transporte ela é considerada uma estratégia vital para as organizações ou para os países, e um dos grandes fatores de desenvolvimento da economia mundial, desde quando as distâncias passaram a ser avaliadas pela métrica da logística e não mais pela métrica da geografia. Do ponto de vista econômico, a distância entre um fornecedor e um consumidor, ela é medida pelo custo de transporte e sua disponibilidade no momento necessário.
A partir dessa visão estratégica, podemos afirmar que um sistema de transporte eficiente, ele contribui então para aumentar a competição do mercado, garantir a economia de escala e a redução dos preços. O transporte, para operar de maneira eficiente, ele requer infraestrutura adequada e capaz de suportar todos os modos de movimentação, ou seja, as facilidades que permitam o tráfego dos equipamentos de transporte e suas respectivas cargas, o que é denominado genericamente de sistema de transporte. Diante disso, a gente tem uma classificação dos transportes, né? Classificação dos sistemas de transportes. Temos o sistema terrestre, o sistema aquaviário e o sistema aéreo. Dentro de cada sistema, a gente tem a sua classificação dos seus modais. No sistema terrestre, a gente tem o modal rodoviário, ferroviário e dutoviário. Dentro do sistema aquaviário, temos o modal marítimo, fluvial e lacustre. E dentro do sistema de transporte aéreo, a gente tem o modal aéreo. Cada um dos modais, eles apresentam características próprias que devem ser consideradas como fundamentais quando da escolha para transporte de mercadorias ou pessoas. E a combinação dessas características é que irá indicar o modal mais apropriado ou a melhor combinação entre eles. Aqui nessa tabela a gente pode perceber onde ocorrem esses modais, né? E os principais veículos que são utilizados para fazer essa movimentação. Então, essas características, né, dos modais de transportes aí se referem à velocidade, à consistência, à capacidade de movimentação, à disponibilidade de uso e à frequência de utilização. Cada modal ele possui custos e características operacionais próprios que os tornam mais adequados para cada tipo de operação e produto e, consequentemente, custos e características de serviços requeridas devem ser levados em consideração na hora da análise da operação da escolha. De modo geral, quanto maior o desempenho em serviço, maior tende a ser o custo do frete do modal, ou seja, quanto mais rápido e eficiente o deslocamento do modal, maior é o custo do seu frete. Além do custo, devem ser analisadas as características referentes à qualidade dos serviços prestados, né? E a avaliação dessas 5 características funcionais. Diante disso, né, para que o transporte ele seja efetivamente realizado, é preciso contar com uma infraestrutura adequada e com disponibilidade de equipamentos para o transporte em cada um dos tipos de movimentação de produtos, ou seja, em cada um dos modais de transporte. Então, não é correto afirmarmos que existe um modal melhor que o outro, pois cada um deles tem características próprias e específicas que devem ser do conhecimento dos profissionais de logística para que possam tomar as melhores decisões em termos de operação e de custo. Né? Então, de todos os meios de transportes que já inventaram, a vontade é o melhor deles. Então, eu espero que a vontade de vocês façam vocês se movimentarem e irem mais adiante, né? Se desenvolvam mais, se qualifiquem mais, né? Um material aqui para consulta que eu disponibilizei para vocês, a gente tem um vídeo, né, da evolução dos meios de transporte, um textozinho sobre a escolha do modal de transporte e para complementar os textos aí sobre cada especificação de cada tipo de modal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima unidade.